Olá, sétimo ano, vamos lá, mais uma vez então, um encontro, graças a Deus, sob a proteção do nosso mestre, espero que todos estejam bem, tá bem? Então vamos lá, vamos fazer a correção de hoje, referente à nossa aula de ontem, onde eu passei para você da página 110 até a 113, só que ontem eu não deixei claro isso a você no vídeo. A última questão que nós vamos fazer sobre algoritmo, eu não falei sobre algoritmo para não confundir a cabecinha de vocês. A gente não vai corrigir, tá bom? Se você teve dificuldade de fazer, a gente não vai fazer essa questão, tá bem? Então vamos lá. Quando chegar lá eu falo qual é para vocês direitinho. Número 1, página 110. O perímetro P de um polígono é a soma da medida dos seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado. Então, eu fiz com vocês ontem um exemplo dessa atividade. Então, a letra A eu já tinha feito. A letra B, desculpa, aqui embaixo, um hexágono regular. Regular por quê? Porque todos os lados são iguais. Hexa tem 6 lados iguais. É um polígono que tem 6 lados iguais. E cada lado mede 3 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vou fazer a soma desses 6 lados. Eu poderia escrever também 6 vezes 3 se ele tivesse me pedido na questão em forma de multiplicação. Mas ele pediu em forma de soma. Então, eu tenho que escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3 aparecendo 6 vezes, ou seja, 18 centímetros. Aqui na letra C, ele está falando do octógono regular, ou seja, tem 8 lados iguais e cada lado 2 centímetros. Então, 2 mais 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 2, ou seja, 2, 8 vezes, que dá 16 centímetros. E na letra D, um eneágono regular, 9 lados, um polígono de 9 lados e todos os lados iguais a 4 centímetros. Então, eu vou fazer uma soma do 4 aparecendo 9 vezes, que vai dar 36 centímetros, tá bom? Aí ele pede aqui no próximo pontinho. Qual a relação entre o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados, e a quantidade de lados de um polígono regular? Ora, a relação é que o perímetro de um polígono regular é a multiplicação da quantidade de lados e o valor de cada lado, né? Ou seja, se ele tem 5 lados, a quantidade de lados é 5. E o valor de cada lado, aí depende do que a questão vai falar. Se cada lado valer 2 centímetros, então 5 vezes 2, ok? Então, é uma fórmula, ele pede para escrever a fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de n lados. Então, perímetro P é igual a n, que é a quantidade de lados, o número de lados, e L, o valor de cada lado, tá bom? Essa daqui, ó, o índice de massa corporal, a gente fez ontem a do Tiago, né? Eu já tinha feito a do Tiago. Os outros são a mesma coisa. Só que você tem que prestar atenção que aqui, ó, as medidas estão em centímetros, sem passar para metro. 180 centímetros é 1,80. 1,75, 1,90, 1,85 em metros, tá bom? Tá em centímetro. Então, você vai fazer 80 dividido por 1,8, que vai dar esse valor. Quando você for ver lá na frente, é peso normal, tá bem? Então, dá um print aí e avalia, porque todas são iguais. É só você pegar esse valor, que é a massa, e dividir pela altura ao quadrado, só que tem que estar em metro. Então, aqui, falei errado, desculpa, é 80 dividido por 1,8 ao quadrado. Então, tem que fazer 1,8 vezes 1,8, não é 1,8 vezes 2 não, tá? 80 dividido por 1,8 ao quadrado. 120 dividido por 1,75 ao quadrado. 150 dividido por 1,90 ao quadrado. 110 dividido por 1,85 ao quadrado. Se tiver dificuldade, primeiro vê o quadrado e depois divide esse número por esse valor ao quadrado. Tá bem? Página 111, número 3. Ele diz: ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca, aquela questão da frequência cardíaca, né? Que ele deu a fórmula F igual a 220 menos I. Ontem eu fiz direitinho aqui a letra A com vocês. A letra A não, desculpa, o primeiro pontinho. O segundo pontinho é igualzinho, só que ao invés de 19 anos, a gente vai colocar igual a 30 anos, uma pessoa de idade de 30 anos. Então, você fez 220 menos 30, encontrou 190. Então, só pode ir até 190 batimentos cardíacos por minuto, tá? Uma pessoa de 30 anos. O meu aqui, ó, é menos ainda, porque eu já tô com 40, né? Então, tinha que ser 220 menos 40, ok? Então, vamos lá. Número 4. A número 4 é uma questão que fala sobre velocidade. Então, ele fala assim, ó, que coloca um gráfico da distância dividido pelo tempo, né? Distância versus tempo, sabendo que a velocidade média
em quilômetros por hora. Velocidade é aquilo que o velocímetro do carro marca, né? Aquele painel do carro mostra a velocidade do carro. O nome daquele aparelho é velocímetro, que mede a velocidade. E a velocidade do carro a gente vê na unidade quilômetros por hora. Por exemplo, qual a velocidade máxima da Avenida Brasil? 90 quilômetros por hora. Da Dutra, em alguns pontos 100, 110, se eu não me engano, quilômetro por hora. Outros são 90, enfim. Quilômetros por hora, tá? Então, a unidade de quilômetros por hora. Então, velocidade é calculada por S sobre T. S é o espaço, a distância percorrida. E T é o tempo. Essa distância percorrida está em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. Então, ele pede para calcular a velocidade média do trem no percurso descrito no gráfico em quilômetros por hora. A distância, beleza, ó, o gráfico aqui é distância, tá vendo? Tá em quilômetro, mas olha o tempo. Tempo em minutos. A gente vai ter que passar esse tempo de minuto para hora. Então, o que eu vou fazer? Velocidade, distância sobre tempo, vou pegar esse ponto aqui final, ó, do meu gráfico, tá vendo? Esse último pontinho. Olha a distância, quanto é? Ó, a distância é 30, tá vendo? 30 quilômetros, quilômetros certinho. E o tempo? 72 minutos. Tem que passar 72 minutos para hora. Para passar de minuto para hora, a gente divide por 60. A gente já viu isso em momentos anteriores. De minuto para hora, divide por 60. Então, 72 dividido por 60 vai dar 1,2 hora. Agora sim, eu calculo a velocidade é o espaço percorrido, a distância que é 30, dividido pelo tempo, 72 minutos, que é a mesma coisa que 1,2 hora, que vai dar 25 quilômetros por tempo hora. 25 km por hora, ok? Aí ele fala assim, supondo que o trem mantenha essa velocidade média, calcule a distância percorrida por ele após 6 horas de sua partida. Então, veja bem, velocidade e distância sobre tempo. A velocidade, porque ele fala aqui, ó, o trem mantém a velocidade média. Então, a velocidade a gente não encontrou? 25. Vou botar no lugar de V, vou colocar 25. V da velocidade eu substituo por 25. A distância é o que ele quer saber. O tempo é 6. Veja bem, 25 é igual a S dividido por 6. Eu escrevi a mesma coisa que está aqui, ó. Só que em forma de fração, em vez de escrever em forma de fração, eu escrevi em divisão. 25 é igual a S dividido por 6. Eu poderia dizer também que S dividido por 6 é igual a 25, não poderia? Ao invés de escrever assim, eu troco, ó, não tem problema nenhum. Estou dizendo que 25 é igual a S dividido por 6. Ou S dividido por 6 é igual a 25. Eu digo a mesma coisa, foi o que eu fiz aqui, ó. S dividido por 6 igual a 25. Tá, professora, mas para que você fez isso? Para ficar melhor para você perceber a operação inversa. Eu não quero saber quem é esse S. Isso aqui não é 5 não, tá? Isso é S. Eu não quero saber quem é esse S. Então, eu faço a operação inversa. Se é uma divisão, eu venho pela operação inversa com a multiplicação, ó. 25 vezes 6, eu vou encontrar o valor de S. Foi o que eu fiz aqui, ó. 25 vezes 6, ó, 25 vezes 6, eu descubro quem é S. 25 vezes 6 é 150, logo S é 150 metros, tá bom? É a solução aí. 112, página 112, número 5. Ele fala assim, para escrevermos uma medida dada em milhas terrestres, em metro, podemos usar a fórmula y igual a 1609,35x, ou seja, 1609,35 vezes x, ok? Em que x é a medida em milhas terrestres e y a medida correspondente em metros. Escreva cada uma dessas medidas a seguir em metros. Então, veja bem, se ele quer saber essa medida em metro, ele quer saber y. Então, aqui ele deu 1 milha terrestre. X é medida em milha terrestre, tá vendo? Então, ó, é só eu pegar e no lugar de x colocar 1. Ó, peguei a fórmula e no lugar de x eu substituí por 1. 1 milha terrestre. Ele disse que x é a milha terrestre. Então, fazendo essa multiplicação, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, 1.609,35 metros. Ou seja, 1.609 inteiros e 35 centésimos de metro, ok? Aqui, 100 milhas terrestres. Então, 1.609,35 vezes 100. Agora, o milhas, x é 100. Então, multiplicar por 100 é deslocar 2 casas para a direita. Então, ficamos aqui com 160.935 metros. Aqui, ó, na número 6, que ele ensina por algoritmo. Mas eu não fiz por algoritmo não, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês. Então, letra A.
usando no caderno o algoritmo elaborado, nem precisa. O que ele quer é o seguinte, ó, compare, ó, o que ele pede, ó, compare as frações a seguir, tá? Então, como ele pede para você comparar as frações a seguir, tem que deixar denominadores iguais. Peguei S, multipliquei por 5 e S, multipliquei por 3. Fizemos já várias vezes isso. Se você ainda não está conseguindo fazer, tem que assistir os vídeos anteriores, estão todos na plataforma. E treinar, não tem jeito. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Olha esse aqui, ó, para achar a fração equivalente. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, também 15. Para assim deixar os denominadores iguais e comparar olhando só para os numeradores. 10 é maior do que 9. Essas frações são correspondentes, são equivalentes. Então, 2/3 vai ser maior do que 3/5, tá bem? O próximo pontinho aqui, ó. Não dá para chegar de 4 em 6, nem dividir de 6 para chegar em 4. Então, pego essa daqui, ó, 3/4 e multiplico por 6. E 5/6 e multiplico por 4. Que assim os denominadores vão ficar iguais. 4 vezes 6 e 6 vezes 4 é 24. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 4, 20. Denominadores iguais, eu olho só para o numerador. Então, 18 é menor do que 20. Logo, 3/4 é menor do que 5/6, tá? Aqui a gente só precisou mexer nessa segunda, ó, porque eu quero o denominador 8, até 2, é só multiplicar por 4, porque 2 vezes 4, 8. Repito, 7/8, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 4, 8. E aqui, ó, devia colocar 8, ó. Dei mole aqui. Então, ó, olho só para o numerador, 7 é menor do que 12. Então, 7/8 vai ser menor do que 3/2, tá? A mesma coisa a gente fez com essa, precisou mexer só na primeira, ó. Para chegar em 28, 7 vezes 4. Então, 9 vezes 4 vai dar 36 e 7 vezes 4, 28. E já é 28avos, uma é igual a outra. Então, aqui em cima também são iguais, tá bem? E essa letra B, como é algoritmo, não precisa fazer, ok? Fizemos, então, aí a correção das páginas de atividades de ontem, né, da 110, se não me engano foi da 110 até 113. Bom, no próximo vídeo, então, você vai assistir equações, matéria 9, muito importante para todo o seu ensino fundamental e ensino médio, e também nível superior, tá bom?